Então, Obrigada. boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, agradeço a organização do evento para o convite, e também para essa bela iniciativa que eles têm. Estamos em tempos muito difíceis e conseguiram fazer isto não é uma coisa muito fácil, não. Bom, então, foi até a pedido da organização do evento que eu falasse sobre a leitura de textos históricos na sala de aula. Eu sei que algumas semanas atrás tiveram um outro evento, ou início desse, não sei exatamente, que falou desse assunto, e até uma dos participantes pegou algumas informações comigo. Então, pode ter um pouco de repetição, mas, de qualquer forma, espero que seja útil para vocês. Estou aprendendo a fazer isso. Ok, vamos ver. Então, quero falar sobre a história como um agente de cognição em educação matemática. Para mim, a história tem duas estratégias que são muito eficazes. Tem um monte de outras também, né? Tem muitas estratégias que a gente pode usar. Mas eu acho que tem duas que são realmente muito eficazes. Uma é o uso de atividades construtivistas informadas pela história. Ou seja, a gente faz atividades construtivistas, atividades de redescoberta, esse tipo de coisa, em qual a gente não usa simplesmente como matéria a matemática pura, vamos dizer, mas a matemática encaixada no seu contexto histórico. E eu acho que essa é uma maneira muito eficaz de usar a história da matemática no ensino da matemática. Mas não vamos falar sobre isto hoje, vamos falar sobre a segunda estratégia, que é lendo textos históricos na sala de aula. Isso também tem várias maneiras que pode fazer isto, como acho que já viram nos outros eventos, mas hoje eu quero falar sobre basicamente sobre dois argumentos assim que não são muito usuais, mas acho que são muito importantes para que a gente use esta modalidade. Não somente para professores ou futuros professores de matemática, mas para todos os alunos em todos os níveis de escolaridade. Então, primeiro, o que é um texto histórico? Há uma certa polêmica sobre isto, especialmente quando vem a ver a questão de traduções, se eles são realmente textos originais, o que é o texto original, tanto que eu não estou usando aqui o termo texto original, que podemos reservar para aquele texto realmente do jeito que foi publicado e não houve nenhuma mudança. Okay? Mas a gente pode pensar em alguns textos um pouco mais abrangentes, que eu chamo de textos históricos. Quais são eles? Bom, primeiro, talvez seria mais apropriado não falar em texto histórico, mas falar em usar artefatos históricos no ensino da matemática. Por quê? Textos é um tipo de artefato, né? Mas tem outros. Tem instrumentos. Eu me lembro, o último seminário de História da Matemática, eu acredito, foi o grupo de pesquisa e vocês lá em Ceará que fizeram alguns instrumentos de navegação
outras coisas desse tipo. Mas pode ser esse tipo de instrumento, pode ser gravações, ser várias coisas que poderiam ser usadas com ou sem textos escritos, né? Porém, se a gente abrange, usa um título tão abrangente como artefatos históricos, vamos complicar um pouquinho mais. Então, prefiro simplificar. Quero dizer, bom, o que é um texto histórico? Quando uma pessoa quer fazer alguma coisa mais abrangente, os artefatos históricos, então, pode acomodar esta para aquelas situações. Ok. Então, em geral, o que é um texto histórico? Eu diria, a caracterização geral é que são documentos que inserem o leitor em um contexto investigatório sobre um problema aberto ou recém-aberto da sua época. Né? Então, não é todo documento que seria um texto histórico, mas são documentos que têm um enfoque investigatório, que estão investigando, de alguma forma, problemas abertos ou recém-abertos. Não de hoje em dia, mas da época do texto, que pode ser hoje em dia, né? Certo? Então, eu quero incluir problemas recém-abertos, e não somente problemas abertos. Realmente eu devo dizer recém-resolvidos, né? Em vez de recém-abertos. Problemas recém-resolvidos, porque a resolução de um problema não necessariamente remova toda a problematicidade de um problema. Né? Então, um problema na matemática é resolvido, às vezes, de um só golpe, né? Às vezes é feito assim. Mas, geralmente, não é o caso. Geralmente, tem uma série de etapas que resolve, e mesmo quando o problema é resolvido, vamos dizer, de uma só vez, maiores esclarecimentos são frequentemente necessários para que a resolução seja compreendida e aceita na comunidade maior dos matemáticos e da comunidade científica maior, né? E esse é especialmente o caso quando a resolução contém grandes inovações, né? E então, a ideia principal, eu acho, que o texto faz uma investigação investigatória. Ele tem um problema que está em aberto ou estava em aberto e está investigando este problema, certo? São os tipos de textos históricos que podemos conceber. O primeiro são documentos que fazem uma contribuição original a um problema aberto ou recentemente resolvido na sua época. Né? Esses são alguns exemplos. Obviamente, publicações. Publicações, então, seria o tipo paradigmático desse tipo de documento. Mas há outros também, né? Há cartas, diários, cadernos de anotações, desenhos, instruções de como manusear os instrumentos, descrições de procedimentos, mapas e um monte de outras coisas, né? Pode ser coisas
especialmente nos dias assim mais recentes, que não são publicações em papel, mas são publicações por via eletrônica. Este tipo de documento, em termos de história, mesmo para o historiador, geralmente é mais ou menos equivalente, né, a fontes primárias. Né? O segundo até quarto tipo, são mais documentos secundários. Né? Mas o segundo tipo seria documentos que abordem um problema que está aberto na época ou estava recém-resolvido na época. Mas dessa vez de forma não investigatória. Estes, então, seriam o quê? Fontes secundárias da época. Eu digo de forma não investigatória, por quê? Porque eles não estão tentando dar uma resposta ou esclarecer algo sobre o problema, mas eles estão reportando sobre as atividades feitas nos documentos do primeiro tipo. Então, como eu disse, essas são fontes secundárias, mas são fontes secundárias não feitas hoje em dia, mas feitas naquela época, okay? Na época do estudo. Né? Então, essas podem ser também, além das coisas que já mencionei, eles podem ser artigos de jornais de notícias, revistas populares, retrospectivas, etc. Né? Coisas que vão, geralmente, coisas que explicam para o leigo da época as novidades que estão acontecendo naquela época. Eles ainda são textos históricos, mas eles não estão participando na investigação do problema, mas estão reportando sobre esta investigação, seja ele resolvido ou não, certo? Então, muitas vezes a gente tem tipo retrospectiva, a gente diz onde a gente está neste momento, né? Não resolvemos, mas temos este quadro, né, no presente momento. E muitas vezes esse tipo de fontes, esses documentos são muito interessantes, muito esclarecedoras em termos históricos, mas também em termos didáticos, porque eles foram elaborados exatamente com esta finalidade, né, de ser um didático, né, pedagógico. O terceiro tipo de documentos são aqueles que ilustram os pressupostos, as práticas ou as técnicas da sua época. Okay? Eles não são documentos que diz, olha, nesse problema temos tais pressupostos e para resolver o problema a gente tem que rever esse pressuposto. Este seria um documento do primeiro tipo, né? Mas esses são documentos que geralmente abordam tópicos diferentes, mas que mesmo assim contêm informação relevante sobre o pensamento geral da época, o que as pessoas geralmente pensam, o que os pressupostos gerais daquela época, como é que as pessoas, se você quer se colocar dentro do pensamento daquele pessoal, né, tinha que pensar dentro destes parâmetros, né? Então, muito frequentemente, são salientados em documentos que não rezam sobre o problema que queremos estudar. E o quarto tipo de texto histórico são textos históricos.
Né? Então, livros textos históricos seria livros textos da época, e geralmente eu diria que são livros textos que não estão sendo atualmente usados, pelo menos em larga escala. Né? Os tipos 3 e 4, se quiser, podem ser considerados como subtipos de item 2. Certo? De qualquer forma, temos 4 itens aqui que acho que não pretendem ser necessariamente exaustivos, mas que são 4 tipos de documentos que merecem um certo destaque e que abrangem talvez a grande maioria dos tipos de textos, documentos, né, históricos, como eu disse. Para outros tipos de artefatos, então, você tem que fazer a adequação. O que é que queremos dizer por contribuição original? Bom, de novo, o sentido paradigmático é algum documento que contém uma resolução de um problema. Aí é uma contribuição original, acho que ninguém nega isso, né? Mas tem outras coisas que um texto pode fazer sem resolver o problema. Uma é explicitar ou demonstrar lemas. Como eu disse, quando um problema é sendo resolvido, né? Às vezes ele leva vários e vários anos a ser resolvido e passa por vários estágios. Para chegar, alguns dos primeiros estágios é fazer explicações sobre o que é necessário fazer ou demonstrar lemas que ajudam, né, a atacar o problema. Então, às vezes, são casos específicos do problema. Outra coisa que podem fazer é deduzir consequências, corolários do problema. Às vezes, essas consequências podem ser deduzidas sem a demonstração ou sem a resolução do problema original. Muitas vezes a gente vê documentos que dizem, olha, se esse problema tivesse esta solução, então teríamos tais e tais consequências. E, às vezes, até esta serve como um argumento por absurdo, né? Que aquela demonstração não é válida. Nem sempre, mas às vezes acontece. Okay? Outra coisa que pode acontecer é que um documento pode propor uma solução que acabaria mais tarde sendo mostrado errado. Né? O fato que é mostrado errado, eventualmente, não contradiz que foi uma contribuição à resolução do problema. Não foi, talvez, uma contribuição que seja, assim, aquele que permite que a pessoa seja enquadrada entre os que resolveram o problema, mas pode ser muito importante e mostra muito do pensamento do que pode ser, que foi feito na época. Também se contém essas soluções propostas, se eles contêm alguns obstáculos epistemológicos, podem ser muito interessantes para a educação, porque a gente vê que esses obstáculos ocorreram uma vez na história e podem ocorrer de novo na sala de aula. Né? Outra coisa que um documento pode fazer é simplificar um problema. Né? Então, uma etapa preliminar da resolução do problema. Ele pode reformular ou organizar
o problema de formas diferentes. Pode propor simbolizações, muito importante isso, porque muitas vezes a matemática depende, para seu avanço, da simbolização usada. Novas simbolizações, novas formalizações podem levar a uma nova conceituação do problema. Ou ele pode propor definições ou axiomatizações que podem contribuir para a resolução do problema. Né? Ainda mais, ele pode fazer muitas outras coisas. Pode esclarecer, resumir, organizar, codificar, estender ou generalizar o problema. Mas todos feitos de um ponto de vista investigatório. Ou seja, se alguém está vendo aqui é um problema e está tentando contribuir de alguma forma para a resolução deste problema. Né? Outra questão, o que quer dizer passado? 10 anos é passado, 100 anos, 1 minuto, 1 segundo. O que eu falei no slide anterior já foi no passado, né? E então é histórico? Este slide que passou é histórico? Bom, não tem uma resposta que eu possa dizer. Este aqui é o parâmetro definido e vai dizer, não, é 10 anos já passado. Não, não é isso. Isso depende do problema que você está estudando. Né? Se você está estudando um problema que está aberto hoje em dia, né? Então, os documentos contemporâneos são documentos históricos. E estão usados na sala de aula, geralmente não na sala de aula no primeiro ou segundo grau, nem na curso de graduação, mas em cursos de pós-graduação são usados toda hora. Né? Então, o importante é que a época em que o problema era problemática, ou que foi recém-problemática, que determina se o documento é histórico ou não. Também a gente pode ter edições diferentes. O que acontece com edições diferentes? Eles acontecem em momentos distintos do tempo, né? E, infelizmente, ou felizmente, quem sabe, eles não são sempre idênticos. Novas edições, às vezes, têm muitas coisas diferentes. Quando isso acontece, então, a gente tem duas coisas a pensar. As edições anteriores poderão ser mais representativas da problematicidade, né, do problema que a gente está estudando. O que foi aquele problema, o que significava para o pessoal da época. Mas edições mais tarde poderão ser organizadas de forma um pouco maior, ser mais clara, tem mais informação que ajuda a gente a entender o pensamento do pessoal e como o pensamento evoluiu durante o tempo. Então, as duas coisas são interessantes. Ok. O problema de traduções. Será necessário consultar um texto na língua original? Olha, se você é um historiador, você está fazendo uma investigação sobre a história da matemática, então é altamente recomendável que tenha acesso a texto na sua língua original. Nem é sempre imprescindível, mas é altamente recomendável. Né? Para o educador que quer usar a história na sala de aula, especificamente usar textos históricos a serem lidos na sala de aula,
esta exigência seria pedante e ineficaz. Por quê? Porque o aluno não terá acesso, né, na grande maioria dos casos, ao texto. Então, é simplesmente inútil insistir nisso, é absurdo. Né? Uma boa tradução, geralmente, supre todas as necessidades. Né? Mas, como eu disse, essa depende das habilidades do aluno. E, então, se a gente tem textos, por exemplo, em português antigo, vamos dizer, em espanhol, que todo brasileiro pode ler com a ajuda do dicionário, obviamente, assim, sem maiores complicações. E, então, pode ser. Francês e inglês também são línguas mais acessíveis às pessoas. E esses textos podem ser usados em duas aulas, né? Que pode ser, o professor de matemática pode se juntar com o professor de línguas, vamos dizer, o professor de inglês, e os dois usaram o mesmo texto na sala de aula, né? Então, o professor de inglês dando o apoio para os alunos fazerem traduções mais ou menos bem feitas, e o professor de matemática fazendo ou ajudando eles a fazer aquela análise da matemática contida no texto. Né? Essa é uma coisa muito interessante, eu gosto muito deste modelo. E quando tem essa cooperação entre os professores, acho que é muito interessante isso. De novo, inglês, francês, é mais indicante porque são as línguas que as pessoas conhecem mais. Eu vou ter que colocar aqui a bateria, porque essa coisa o programa está usando muita energia. Só um momento. Pronto. Então, coisas como outras línguas que são muito importantes para a história da matemática, né? Latim, grego, russo, alemão, são muito mais difíceis de serem abordadas, então a gente apela para traduções. Okay? Por quê? Então, por que usar textos históricos na sala de aula? Não para alguns, mas para todos os alunos, né? Todos os alunos em todos os níveis, desde a hora que o aluno pode ler com proveito esses textos e até os alunos de graduação. Tem duas razões importantes. Primeiro tem a ver com o fato que a matemática faz parte da nossa herança cultural. Né? E a segunda gira em torno da construção do conhecimento. O que é o conhecimento e como é que a gente constrói esse conhecimento. Né? São as duas razões primordiais, que, na minha opinião, para usar textos históricos. Então, queria abordar esses dois argumentos. Vou começar com o primeiro, matemática como parte da nossa herança cultural. Depois eu volto para o segundo. A matemática como herança cultural. A matemática é um produto cultural. Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizem que a matemática nasceu com o homem. Essa não faz muito sentido, pelo menos uma tensão entre as duas coisas, porque se a matemática é um produto cultural, ele tem um início no espaço e no tempo. Embora esse início pode ser difuso e lento, né? Pode ser que aconteceu não em um determinado momento, mas através do ano. Então, eu sou para fazer
parêntese aqui, eu acho que a matemática, propriamente dito, nasceu na Grécia Maior, né, entre os pitagóricos, os primeiros pitagóricos. Antes, estudava-se ou investigava-se matéria que seria incorporado na matemática, mas eu prefiro pensar nesses estágios anteriores como etnomatemática. Mas também, além de ser um produto cultural, então, a matemática é inventada pelo espírito humano. Essa quer dizer que ele tem uma história. E essa história pode ser diferente em culturas diferentes. Tanto em termos etnomatemáticos, quanto em termos mesmo de matemática. Tem, vamos dizer, estilos de investigação que são diferentes em culturas diferentes. Também não é bem conhecido, mas houve desde do início, quando teve apenas, vamos dizer, a etnomatemática, investigações etnomatemáticas, essas investigações se desenvolveram em conjunto, com troca entre culturas diferentes. Há uma teoria que certos conteúdos foram passados em todo de uma cultura para outra. Esse é conhecido como a hipótese Van der Woerden-Schneidenberg, que foram os dois investigadores que lançaram essa ideia. Eu acho que não aconteceu bem assim. Eu acho que foi lançado, houve muita comunicação entre culturas, longínquos uns dos outros, do que não temos realmente ciência hoje em dia, mas que a difusão dos conceitos não foi feito assim como um todo, mas foi feito através de certas ideias foram apropriadas por culturas diferentes e foram desenvolvidos de formas diferentes nessas culturas diferentes. Então, você tem algum tronco em comum, mas também tem maneiras diferentes em que esse tronco foi elaborado nas diferentes culturas. Um corolário a esta é que, para assegurar uma educação que promove uma vida plena para o educando, requeremos convivência com certos tópicos. Por exemplo, literatura, arte, ciência e outros produtos culturais. Okay? Acho que essa deve ficar claro para todo mundo. Quando a gente estuda, quando a criança vai para a escola, queremos que ele tenha uma apreciação da literatura, né? Das grandes obras de arte, da ciência. E a gente esquece que da matemática, né? Que a matemática é um pouco diferente do que ciência. E os outros produtos culturais de forma geral. Okay? Pois, da mesma forma que a gente quer que uma pessoa educada tenha convivência com esses outros produtos culturais, também é necessário, para que ele seja uma pessoa bem educada, que ele tenha convivência com a matemática e seu desenvolvimento histórico. Né? Esse é um tipo de coisa que eu vou tentar fazer agora, sempre fazer uma analogia entre a maneira que a gente vê as artes literárias, né? E a maneira que a gente deve ver a matemática e a história da matemática. Né? Apropriação da herança cultural. O que quer dizer isso?
A apropriação da herança cultural do homem é a forma em que o homem realiza suas potencialidades humanas. Okay? Para ser humano, a gente não simplesmente fica na nossa caverna, né, e vai caçar alguma comida e depois dorme. Não. Né? O homem, até o homem da caverna fazia outras coisas, fazia as pinturas nas paredes das suas cavernas. Né? E então, ele se realiza, ele faz crescer, atualiza suas potencialidades como um ser humano através dos seus produtos culturais. Tá? É uma maneira que ele alcança uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais rica. E é uma maneira que ele contribui para o desenvolvimento continuado desta própria cultura, né? A cultura em qual ele está inserido. Né? Não é uma coisa que é estagnada, é uma coisa que cresce, que muda sempre. Okay? E então, se a matemática faz parte, é uma parte importante da nossa cultura, então é imprescindível que o homem apropria a matemática. Para que, com isto, né, ele possa realizar todas as suas potencialidades humanas. Né? Essa não quer dizer, obviamente, que todo mundo precisa, para ser humano, né, se tornar um grande matemático. Não. É a mesma coisa que, para ser humano, cada homem não precisa se tornar um grande literato. Mas que ter uma certa convivência com essas duas áreas é importante. Né? O que é a apropriação de artes linguísticas? Né? Ele tem dois aspectos. O primeiro é a verdade. Né? Do ponto de vista da verdade, o homem precisa ter a habilidade de produzir comunicações eficazes, orais e escritos. Né? E ele precisa entender as comunicações de outros. Né? Mas, por outro lado, não queremos parar somente com este aspecto. Também queremos olhar o aspecto do belo. Né? Ou seja, queremos uma apreciação das grandes produções linguísticas, né, que fazem parte da nossa herança cultural. Né? Então, não basta eu saber como era numa época o programa aqui no Brasil, qual era o nome dele? Eu esqueço, mas tinha um programa que para ensinar grandes setores da população que já eram iliterados a escrever, ler e escrever. E a meta era para ler e entender uma bilhete pequeno. Né? Não é isso suficiente. Queremos mais. Né? Para realizar nossas potencialidades, queremos apreciar as produções grandes dos outros. Né? Então, essa também acontece na matemática. Tem as mesmas duas enfoques. O enfoque da verdade é a habilidade, primeiro, de produzir seus próprios raciocínios matemáticos, né? E usá-los no seu dia a dia. E de entender os raciocínios matemáticos de outros, ou seja, de conversar com outra pessoa sobre a matemática, de resolver problemas conjuntamente, né, do dia a dia, né, e usar pensamento matemático para isso. E do ponto de vista do belo, né, queremos uma apreciação de grandes produções matemáticas que fazem parte da nossa herança cultural.
como corolário, no campo da literatura, não basta, né, apenas saber, por exemplo, que José de Alencar foi um grande indianista brasileiro. Mas também é necessário ler, por exemplo, o Guarani. Né? Não estou colocando o José de Alencar nem essa obra, o Guarani, como imprescindíveis. Estou usando eles como exemplos. Né? Podem ser outros. Né? Bom, a questão é que não importa ou não é suficiente tem apenas alguma esquema mental, vamos dizer, de como aconteceu a história da literatura e saber enquadrar tal autor em qual época, mas é preciso ler e realmente apreciar obras do tipo que a gente foi que a gente está discutindo. Se você nunca leu uma obra indianista, então você pode botar todas as definições que você quiser e não vai ter realmente uma educação que vai realçar a sua humanidade. Né? Então, a mesma coisa acontece com a matemática. Não basta saber que, por exemplo, Euclides foi um grande geômetra. É preciso ler os elementos. De novo, estou colocando Euclides e os elementos como exemplos. Né? Não é necessário que todo mundo lê os elementos, mas, assim, precisamos ter uma convivência com grandes obras matemáticas. Tá? Bom, já vamos dizer que tem certos grandes contra-argumentos. O mesmo argumento se aplica a todos os produtos culturais. Né? O que for. Acontece com a literatura, com a matemática, com a ciência, com a tecnologia, com tudo. Mas o currículo escolar é um currículo limitado. Temos limitações de tempo. Logo, é necessário organizar a transmissão do conhecimento de forma mais sintética e mais racional, e não podemos dar espaço a estas leituras de textos originais. É um contra-argumento. Então, tem várias respostas a isso. A primeira resposta é que o conhecimento não é transmitido, é apropriado. Então, quem pensa que vai ser professor e pegar o seu conhecimento que você tem na sua cabeça e transferir igual a que você tem para a cabeça de outra pessoa, está redondamente enganado. É o aluno que tem que apropriar este conhecimento. Mas essa é uma resposta a este contra-argumento, mas é uma resposta que tem mais a ver com o segundo argumento, então não vou dizer mais sobre ele agora. Segunda resposta. A leitura de textos históricos poderá ser usada em todas as disciplinas. Okay? Eu não nego isso, acho até que seria bom. E quando foi integrado nas aulas, e não somado às aulas, então você vai usar menos tempo e ele vai ser algo que vai ser importante para todas as disciplinas. E, de fato, esta proposta existe. É um currículo. Lá nos Estados Unidos, fizeram um currículo baseado nas grandes obras da civilização ocidental, em qual ele faz nada mais do que ler e analisar as grandes obras. Então, não tem aulas, nesse currículo, não tem aulas expositivas, tem leitura de textos, discussão, análise dos textos. Né? Acho que ele é limitado no sentido que ele se enfoque na civilização ocidental. Essa não é realmente
uma coisa, porque os homens são os homens em todos os partes do mundo. Ainda há uma terceira resposta. Aquele contra-exemplo, né? Ainda aquele contra-exemplo. A matemática, como também a língua, é ubíqua na cultura humana. Acontece na ciência, na tecnologia, a arte, a música, a filosofia, a literatura. Ou seja, a matemática reaparece em todas as outras partes das nossas realizações culturais. A língua também, porque sem poder falar, você não faz ciência, não faz tecnologia, não faz arte. Sem poder raciocinar matematicamente, não faz ciência, não faz tecnologia, também não faz arte, não faz música, não faz filosofia, embora essa não é tão aparente, né? É verdade. Assim, a matemática é propedêutica para os outros aspectos da cultura e logo devemos privilegiar o ensino da matemática e sua história como um elemento basilar na apropriação da cultura. Ou seja, desde que a matemática, como também a língua, é algo que é básico para o entendimento de todas as outras partes da cultura, é necessário que a gente dá uma certa ênfase à matemática e sua história. E, ao fazer isso, podemos até realçar a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que são muito importantes no cenário educativo hoje em dia. Okay? Eu estou começando a falar um pouco mais rápido, porque parece que meu tempo está se esgotando, né? Mas, então, a segunda razão para a leitura de textos históricos é a construção de conhecimento. E como é que a gente vai ver isso? O que é conhecimento? Acho que o conhecimento consiste, assim, de forma simplificada, né? Consiste em 3 relacionamentos dialéticos. São todos dialéticos, ok? Isso quer dizer que não é uma coisa que um faz impôs na outra, mas há um certo vai e vem entre as partes. Okay? Você tem um indivíduo, o indivíduo que conhece, ou seja, sempre há alguém que produz, e produz ativamente o conhecimento, é o conhecedor, né? Também tem um outro. A gente conhece não individualmente. A gente conhece em conjunto com o outro, né? O conhecimento é um produto social. Há uma grande teoria sobre o conhecimento, que é muito utilizado hoje em dia, que é o construtivismo. Muito construtivismo, especialmente no seu início, era muito bitolado em olhar o indivíduo, o que está acontecendo no psique, né, do próprio indivíduo. Esta é importante, é o primeiro passo que a gente vê, o primeiro elemento que indicamos. Mas também este tipo de construtivismo precisa ter um corretivo. O corretivo é que o conhecimento é um produto não individual, mas social. E então, essa foi mais e mais sendo admitido esse aspecto hoje em dia. Né? E terceiro, você tem o objeto. O objeto é a coisa que está conhecido. O mundo se revela ao conhecedor. Okay? O mundo é uma coisa objeto, é uma coisa muito complexa. A gente pensa no objeto, aquele mundo, vamos dizer, de pedras lá fora, de pedras, de árvores, esse tipo de coisa. Mas não é somente isso. Nós mesmos somos partes deste mundo. Né? O outro é parte deste mundo. Então, esta que eu digo, a gente sempre tem um dialecto entre os 3. O indivíduo conhecendo, construindo certas estruturas
mentais, em conjunto com o outro, sobre o objeto que é o mundo ao seu redor, ao qual ele mesmo faz parte. Né? Então, vamos olhar com um pouco mais de calma cada um desses. O aluno ativo. O aluno deve explorar e tentar decifrar o texto histórico. Né? Isto é, quando a gente usa um texto histórico na sala de aula, né, queremos que o aluno leia e usa processos hermenêuticos para entender o texto. Ou seja, ele vai tentar decifrar o que foi dito aqui no texto. O texto é um pensamento que foi codificado dentro de uma linguagem que o aluno tem que decifrar e apropriar para ele mesmo. Né? Assim, o aluno, quando faz isso, ele constrói por si mesmo o seu próprio conhecimento de forma ativa e consciente. Né? Do mais consciente que ele esteja, o melhor, porque esta promove o desenvolvimento das habilidades metacognitivas, que são extremamente importantes para o desenvolvimento de pensadores mais habilidosos. O outro é a apropriação do conhecimento, um projeto social. Né? O indivíduo não faz nem a matemática, nem qualquer outra coisa só, mas ele está sempre inserido, não somente no mundo, vamos dizer, um mundo tridimensional, mas no meio social. Ele sempre está junto com outras pessoas que interferem com sua interpretação. Né? Assim, o indivíduo apropria a cultura já desenvolvida e contribui à manutenção e ao crescimento dessa cultura. Ao ler um texto histórico, o aluno dialoga, primeiro com o ator, né? Obviamente com os atores, se for o caso, e ao mesmo tempo com os outros, seja ele o professor, os outros alunos, e com a matemática contemporânea, porque quando a gente estuda um texto matemático, os textos históricos matemáticos, a gente olha aquele matemático do passado, mas temos às nossas mãos também a matemática contemporânea que a gente conhece. E essa tudo entra no diálogo. Então, isto promove uma construção de redes mentais ricas e complexas de conceitos sobre a matéria investigada. E o mundo matemático? Né? O mundo matemático é um pouco diferente do mundo de objetos físicos, porque o mundo matemático é um mundo de objetos abstratos, que são mais ou menos inventados pelo matemático. Mas, mesmo assim, esses objetos abstratos têm vários tipos de relações com o mundo físico. Né? É por isso que a gente tem matemática aplicada. O próprio mundo abstrato é, ao mesmo tempo, inventado e descoberto. Ou seja, a matemática é um produto cultural, mas ele também ele não é completamente livre. Né? Ele se desenvolve com vários parâmetros. Né? A criatividade do matemático é canalizado pela estrutura que ele propriamente está fazendo e pelos propósitos que ele tem em construir essas estruturas. Né? Então, de novo, tem outro dialecto. A coisa é muito complicada, né? Porque tem um dialecto entre os três participantes, mas tem a dialética entre a invenção e a descoberta na própria matemática. Né?
Agora, se você, como aluno, vai se limitar à absorção de estruturas matemáticas de outras pessoas, e não tenta fazer suas próprias estruturas, então você vai ser um matemático alienado. O que você conhece, seu conhecimento não pertence a você, pertence a outro. E, portanto, nunca vai ser significante para você. Em consequência, a apropriação do mundo matemático implica a teorização sobre este mundo matemático, que pode incluir as suas aplicações no mundo físico. Ao fazer isto, fazemos a matemática a nossa, o conhecimento, o nosso conhecimento. Então, o que é que essa tem a ver com leitura de textos? A leitura de um texto histórico é um relato de uma teorização original. Como eu disse, está aí codificada na linguagem dentro daquele documento. O leitor tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma exegese hermenêutica do texto. E quando faz isso, ele faz uma revivência do ato original de teorização. E, portanto, uma recriação do conhecimento original. Aquele conhecimento original só realmente vira conhecimento para ele, para o aluno, quando ele recria ele. E este é feito pela interpretação que ele faz do texto que ele está lendo. Mas também, como eu disse, é uma recriação feita não só a partir daquele texto que tem, aquele contexto em qual ele foi originalmente escrito, mas ele é feito à luz de um ambiente contemporâneo, com nosso conhecimento da matemática contemporânea e com o diálogo entre os pares, nossos pares, os professores e alunos. Nesse sentido, eu digo, o professor e o aluno são pares, eles são investigadores conjuntos de um texto. Um com mais experiência do que outro, tudo bem, mas são pares no sentido que os dois precisem reviver aquele ato original de teorização. Bom, chegou, acho que em cima do tempo, agora fica uma hora. A referência que tenho, se você quer saber um pouco mais, assim, vamos dizer, escrito em termos, mas com todos os detalhes feitos, tem um texto mesmo chamado Leitura de Textos Históricos em aula. Eu acho que, embora o título em espanhol, o texto mesmo em português, mas mesmo se for em espanhol, se eu acho em espanhol, não é problemático para qualquer brasileiro ler um texto em espanhol. Existe nesta revista Paradigmas, que é de Venezuela, mas é disponível online, então essa não é problema. E também tem outro capítulo de um livro que estou ainda fazendo, chamado O que é um texto histórico, que fala sobre aquela primeira parte que tem. Bom, essa o que tinha a dizer para vocês. Espero que foi agradável e útil para vocês, e havendo quaisquer perguntas, eu faço o melhor que posso para respondê-las.